A Terra, planeta em que vivemos, formou-se há mais ou menos 5 bilhões de anos e o homem apareceu sobre ela há uns 2 milhões de anos. Os fósseis mais antigos atribuídos ao gênero Homo foram encontrados na África Oriental. Eram de uma espécie única, denominada Homo habilis, que significa homem habilidoso ou aquele que fabrica seus próprios utensílios. Com a pedra, o homem fabricou centenas de utensílios utilizados para cavar, abater animais e transformar madeira, osso e outros materiais em artefatos úteis. Porém, a verdadeira evolução da espécie deu-se a partir do momento em que o homem passou a raciocinar de forma abstracionista, além das necessidades básicas. É a partir daí que ele passa a pintar, a escrever, exprimindo em objetos, pedras, paredes de cavernas, aspectos de sua vida cultural e espiritual. Graças à do homem de adaptar-se a ambientes diferentes, por volta de 10.000 anos antes de Cristo, os seres humanos já haviam povoado quase todo o mundo então habitável, desde os úmidos trópicos até as bordas dos desertos áridos e as vastas regiões polares. A chegada do homem nas terras que hoje formam o Brasil é um tema ainda em estudo. Alguns pesquisadores acreditam que o ser humano já está aqui há 32.000 anos. Na Paraíba, há vários indícios da presença milenar do homem que muito antecedeu a presença do colonizador. Na busca de reconstituir a ocupação humana do Estado, ao longo dos tempos, diversos estudos estão sendo feitos. A Fundação Casa de José Américo, em seu trabalho de mapeamento cultural da Paraíba, localiza na região dos Cariris e dos Seridós diversos sítios arqueológicos, chegando a inventariar novos sítios, especialmente nos municípios de São Mamede, São João do Cariri, Serra Branca e Cabaceiras. Ainda como parte do mapeamento da ocupação humana no Estado, a Fundação Casa de José Américo vem realizando na mesorregião da Borborema, em especial nas micro-regiões dos Cariris Oriental e Ocidental e Seridós Oriental e Ocidental, o registro dos aspectos culturais, arquitetônicos, históricos, geográficos e turísticos da região. Os sítios arqueológicos localizados nessas regiões são testemunhos de alto valor. Eles guardam fragmentos da história da humanidade, mais precisamente dos povos que habitavam tais áreas, desde a pré-história. Os pesquisadores chamam a atenção para a importância da preservação destes sítios, em benefício de estudos que possam melhor revelar a origem do homem nativo e, por conseguinte, o resgate de sua história. Nos municípios de São João do Cariri, Cabaceiras e Serra Branca foram cadastrados, até o momento, 24 sítios arqueológicos. Destes, alguns apresentam a tradição Ara, geralmente situados próximos à água. Outros apresentam a tradição agreste, situados geralmente nas elevações, em locais abrigados. No Vale de Sabugi, município de São Mamede, foram identificados, até o momento, 12 sítios arqueológicos de tradição itacoatiara. Eu andando por ali encontrava aquelas letras, daí perguntava a menina, o que será que quer dizer isso? Aí ela dizia, mãe, isso é negócio de índio. Eu disse, talvez seja da natureza. O tempo que Jesus passou, ele permitia, o poder dele fazia isso. Aí a gente andando e vendo aquelas letras, eu digo, e aqui tem uma cor parecida com uma pessoa. Ela dizia, não, isso aí não tem problema não, tudo isso é negócio de índio. Daí eu disse, era bem empregado que os índios voltassem para tomar conta dessas coisas, para a gente saber se era deles mesmo. Daí o menino disse, isso aí, manhã, era eles que faziam, deixavam escrito, para quando os outros passavam, ver que eles tinham passado nessa terra. A ação do homem, somada à ação do tempo, o vento, o sol, a chuva, a força dos rios, tem destruído parte das marcas que os habitantes do passado
procuraram deixar nas pedras e em objetos. Nos municípios de São Mamede e São João do Cariri, verificou-se a ação do homem de hoje, que através da exploração de pedreiras vem causando a destruição de parte dos sítios. É que tinha muito desenho aqui no sítio Pera d'Água e já foi destruído, hoje não tem mais nenhum quarto do desenho que tem. Aí provável que a pedreira vai tornar a funcionar de novo. E só destruição. Os poucos que tem vai ser destruído novamente. Os vestígios são claros, indicam que o Cariri é habitado desde tempos imemoriáveis. A palavra Cariri é própria de uma das nações indígenas que habitavam nessas terras. Pouco se sabe sobre o modo de vida desses primeiros habitantes. Eles foram praticamente exterminados pelo homem que veio depois deles, o colonizador. O adentramento do colonizador nas terras interioranas da Paraíba deve-se à sua busca de terras para a criação de gado. A partir da expansão, surgiram arraiais, pouso de boiadas, feiras de gado e mantimentos, enfim, pequenos núcleos de povoamento que originaram centros urbanos, tais como São João do Cariri, Cabaceiras, São Mamede, Serra Branca e outras cidades. São João do Cariri é um dos núcleos urbanos mais antigos do estado. Documentos atestam que de uma aldeia indígena, sob a orientação de religiosos, ainda no século XVII, originou-se a povoação de São João do Cariri. Sobre a vila de São João, escreveu-se em 1820. Criar gado consiste seu negócio principal. Em alguns brejos cultiva-se o algodão, milho, feijão, noutros lugares, várias frutas, como melancia. Várias de suas edificações são do século XIX, a exemplo da cadeia pública, da Casa da Câmara, da atual fachada da Igreja de Nossa Senhora dos Milagres e parte do Casaril. Cabaceiras é situada na zona mais seca do Brasil. Conta-se que Domingos de Farias Castro e Antônio Ferreira Guimarães, proprietários do sítio Cabaceiras a partir de 1734, combinaram sair a pé do ponto extremo de suas fazendas e levantar uma capela no lugar onde os dois se encontrassem. E assim foi feito, cumprindo-se a tradição do colonizador português. E em torno da capela espalhou-se o povoado. Em 1909, Lira Tavares escreve: há 94 casas edificadas na vila. Existem 8 estabelecimentos comerciais, cujo giro mercantil consiste em fazendas, miudezas, ferragens e gêneros de estiba. Iniciou-se a construção da cadeia pública de Cabaceiras em 1876, do mercado público em 1888 e do Paço Municipal em 1908. É peculiar a vocação da cidade para a construção de cruzeiros. São dignos de nota o Cruzeiro da Pedra, do Rosário, da Menina e do Século. Este último teve sua festa de instalação em 1º de janeiro de 1900. Apesar de sua condição histórica, esse município, a exemplo do ocorrido com a maioria, não preservou grandes registros de sua história. Parte de sua documentação de épocas passadas foi destruída. Consideraram-na papéis velhos. Serra Branca foi o nome dado pelos portugueses a uma serra denominada pelos índios de Matinoré. Conforme o costume, cabia a grandes proprietários ceder um lugar para a construção da igreja, o que fez o senhor José Francisco Limeira,
onde foi construída a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A exemplo das demais, Serra Branca segue atrelada à dependência da sociedade agropastoril, marcando sua gestação e seu crescimento. A cidade de São Mamede situa-se à margem esquerda do rio Sabugi. O documento mais antigo conhecido sobre a concessão de terras, onde posteriormente desenvolveu-se o povoado, é de 28 de janeiro de 1762. A ocupação deste vale deu-se de modo lento. Segundo Coriolano Medeiros, em 1906, o povoado de São Mamede apresentava 3 casas e uma grande latada de folhas de oiticica, sob a qual se realizava uma feira bem animada. O povoado ficava no caminho natural de boiadeiros e tropeiros que se deslocavam para o Cariri e o Alto Sertão. Os primeiros prédios modernos de São Mamede são de 1930. Em 1908, São Mamede é elevada à vila. Em sua história destaca-se o cultivo do algodão, tendo já sido considerada a zona de mais densa cultura algodoeira do Nordeste. De 1939 para cá, a falta de chuvas e a concorrência com outros centros fizeram decrescer a economia algodoeira da região. São Mamede pertencia ao município de Santa Luzia, tendo emancipado-se em 1953. E os índios que habitavam a região? O que aconteceu a eles? Coriolano de Medeiros, num texto escrito em 1910, afirma: a grande população natural, essa foi arcabuzada, morta a punhal, a açoites ou vendida como escrava. Teodósio de Oliveira Ledo, à época um dos maiores proprietários de terras da Paraíba, especialmente no Cariri, em carta ao governador Albergaria, no ano de 1699, narra a sua façanha. Da parte do inimigo, os índios, se acham 32 mortos e 72 presas, e muita quantidade de feridos, e da nossa parte não perigou nenhum, e só me feriram 6 homens, e das presas mandei matar muitas, por serem incapazes. Gabava-se assim o capitão Mor da dizimação dos índios. A resistência dos índios do interior da Paraíba e estados vizinhos foi heróica e duradoura, porém pouco divulgada pela historiografia. Como na paisagem lemos a geografia, nos objetos, na arquitetura, nos costumes e em escritos estão as marcas da história, da cultura e da identidade de um povo. São marcas que não devem ser apagadas. É a nossa história, um patrimônio que deve ser preservado. Um povo sem história, sem memória, sem identidade é um povo fraco, e nós não podemos ser fracos.